Bom, vamos lá, o nosso assunto de hoje é sobre a LM6000. Bom, não sei se você conhece a LM6000, mas é uma família de uma turbina, as LM, que são as Land and Marine, são máquinas que são aeroderivadas ou derivadas da aviação, e a gente já falou em outras oportunidades que a turbina classifica em 3 modalidades: as máquinas aeronáuticas, as máquinas aeroderivadas e as máquinas heavy duty. Poderíamos falar as light duty também, mas basicamente essas 3 aqui, ó. As máquinas aeronáuticas são os aviões, temos aí as turbinas a gás que fazem, né, todo o atendimento a todas as aeronaves, sejam os turbofan, os turbo-hélice. Turbofan é aquele que tem o exausto, ele tem um fan na frente que faz o empuxo da aeronave. E temos aqueles também que são turbo-hélice. Tem a turbina, mas aciona uma hélice. Bom, temos helicóptero, então todo esse segmento é aviação. Você temos o segmento que é o industrial, ou chamado heavy duty, que é máquinas que foram concebidas, construídas exclusivamente para o uso industrial. Então são máquinas mais robustas, pesadas, né? Carcaça bem pesada. E temos as máquinas chamadas aeroderivadas, ou seja, máquinas que são utilizadas nas indústrias, mas foram derivadas das máquinas aeronáuticas. Então temos aí os motores F6, temos as Pratt & Whitney, temos as máquinas Rolls-Royce, todas elas derivaram motores para uso industrial. O conceito original era máquinas aeronáuticas, o que elas tinham grande confiabilidade, grandes índices de disponibilidade, então foram herdadas e aí, então foram configuradas para usos industriais. Então a LM é na verdade uma máquina derivada da aeronáutica. Quem era ela? Ela era um motor CF6-80C2, um motor que equipava aí os Boeings, também os Airbus. O Boeing 747 tinha essas turbinas, muitas máquinas, muitas aeronaves de grande porte, elas também tinham esses motores CF6-80C2, né? Não é a classe, né, o G90, que é o maior motor da aeronáutica, né, da GE, mas o CF6-80C2 é um motor antigo, mas é um motor muito conhecido, muito renomado aí no setor aeronáutico. Então dele derivou-se a turbina LM6000. Então ficou-se uma turbina com a configuração, né, original desse motor, tirou-se toda a carenagem, todos os sistemas auxiliares foram então reproduzidos para atendimento a esse grande motor aí. E aí ficou uma máquina extraordinária, uma máquina de carga plena de 70.000 HP, né? Então imagine só a potência, 70.000 HP, é uma máquina extraordinária, né? Aproximadamente 48 megawatts. E até hoje, a maior parte dessas máquinas estão sendo utilizadas nas termoelétricas. Pelo menos aqui no Brasil, nós temos pelo menos 30 turbinas dessas em plena operação, 20 na Termomacaé, 2 em Juiz de Fora e 8 lá em Seropédica, né? Então temos essas máquinas aí, máquinas de excelente confiabilidade, partidas muito rápidas, máquina que desde o momento da partida até plena operação dá em torno de 10 minutos. Então é um sonho, né? Uma planta de praticamente 1 GB, como é a Termomacaé, com um clique você dá o botão ali, prepara, né? É claro, a gente fala um clique, né? Você vai dar um clique e espera tudo acontecer, né? Você tem as operações, os cuidados, os preparativos, mas a gente diz, né, que diferente de uma máquina industrial, uma heavy duty, ou de uma planta de ciclo combinado, que você tem muito mais, né, tempo envolvido e preparo, né, setup para caldeira, para VRU, etc. e tal, nas turbinas de ciclo aberto, né, como uma Termomacaé, né, em pouco tempo, talvez 15, 20 minutos, você consegue chegar à carga plena em função, né, da velocidade de startup dessas máquinas. Então, essas máquinas estavam mais restritas ao uso industrial, ao uso das termoelétricas. E agora, recentemente, elas estão migrando para também atendimento às plataformas. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba. As plataformas tinham uma limitação de potência que era em torno de 100 megawatts. Era uma questão de norma, né? Então a plataforma não tinha potências mais altas. Então o que você tinha? 4 turbogeradores, normalmente das RB211, as LM2500, que também são máquinas similares à LM6000 que a gente está falando, mas essas máquinas atendiam, né, plenamente a um barramento, ao circuito e atendimento às plataformas. E era o suficiente. Bom, aí com a produtividade do pré-sal e aí grande quantidade de gás, começou-se então a ter outras demandas.
E aí, algumas plataformas hoje do pré-sal, você tem 4 turbinas LM2500 ou 4 turbinas RB211, que dá potência elétrica para distribuição, para acionamentos elétricos de alimentação, tanto topside, como também, né, a subsea, como também você ter as bombas de injeção de água e etc. Só que aí começa a faltar potência para compressão, porque os compressores hoje, eles são elétricos. E aí nessas plataformas aí, né, P70, P74, essas plataformas aí do pré-sal, começou a ser uma demanda de você ter compressor de CO2, e aí esses compressores precisaram de uma turbina, a chamada LM2000, que na verdade é uma LM2500Ps, que foram acopladas ali para os compressores, muitos deles da Siemens, que então faz a compressão de CO2. Então, de modo geral, a configuração de uma plataforma ficou, né, 4 turbinas para geração, e aí você tinha 3 trens de compressão, né, principal, com motores elétricos, e 2 trens de compressores de CO2, ou às vezes 1 ou 2, com turbinas de menor porte, né, que não é tão pequeno porte assim, né, uma LM2500Bs. E tem, né, a URV, que é a unidade recuperadora de vapor. Então, essa configuração de plataforma é a que tem hoje presente. Mas aí veio uma demanda maior, que são as plataformas de alta capacidade de produção. Essas plataformas de alta capacidade de produção, elas têm um desafio maior. E aí elas precisam de mais energia. E aí então vieram, né, P78, 79, ou 80, 81, 82, 84. Bom, eu não me lembro bem quais são, não estou mais na Petrobras, então eu não tenho tantas informações. Eu tinha anotado em algum lugar a configuração das plataformas. Mas essas plataformas agora, né, 79, 80, elas são plataformas de maior capacidade e com demandas maiores de energia. Então tem duas máquinas hoje aí que vão atender, brigar nessa prateleira de cima aí. Já não é mais as SGT A35, que são as antigas RB211, com as LM2500. Agora temos aí um grupo de turbinas que vão brigar, que é a SGT A65, que é a turbina da Siemens, que é a deriva da Trent, né, um motor da aviação, a antiga Trent da Rolls-Royce, e ela briga com as turbinas LM6000 da GE. Então são turbinas de capacidades maiores, né, na faixa aí de 33 megawatts. Poxa, Zé, mas você não falou que seria então uma turbina de 48 megawatts? Sim, mas uma turbina de 48 megawatts com injeção de água, com sistema Chile de redução de temperatura, então tem algumas características ali. Mas, de modo geral, essas turbinas vão estar na faixa de 33, 35 megawatts, o que é uma capacidade acima, o que somando aí dá em torno de 130, 140 megawatts. É uma potência a mais. E além dessas turbinas, 4 LM6000, você ainda vai ter outras turbinas menores para acionar outros equipamentos lá. O que faz do setor de turbomáquina um setor ainda mais desafiador e ainda mais promissor. Quero que vocês dissem isso. O setor de turbomáquinas hoje, na área de óleo e gás, ele além de ser promissor, ele tem uma perspectiva, né, de muitas vezes de capacitação, de ter desenvolvimento de profissionais, né, e ter boa remuneração. É o que muitas vezes nós, como técnicos e engenheiros, sonhamos na nossa carreira. Então, ele é tanto promissor quanto desafiador. A pergunta é se você vai estar dentro ou vai estar fora. E aí a gente vê vários movimentos, né? Várias pessoas que já estão se movimentando, inclusive dentro da Petrobras. Por quê? Agora com, não é, essas perspectivas, né, de crescimento aí no pré-sal, o que você tem é setores que hoje, né, plataforma mais antiga, começa a ceder pessoas para essas plataformas mais novas. Então, esse movimento é natural. Agora, com o concurso da Petrobras, muita gente nova chegando justamente para essas plataformas. Muita gente que aí vai conseguir passar na Petrobras e a área de turbomáquina vai captar. E aí eu digo que é uma área boa, né? Aí fica já até uma dica aí, ó. Se você fez o concurso, está na expectativa, bom,
conhecer, se capacitar na área de turbomáquina vai dar a você uma visibilidade, uma condição de muitas vezes você fazer a diferença e trabalhar nesse setor aí. É um setor de turbomáquina, é um setor muito valorizado, muito reconhecido aí, justamente, né, pela proficiência, pelo trabalho, por tocar equipamentos que são de grande complexidade, de grande custo, né, são o chamado coração da plataforma, que é a parte energética da plataforma. Bom, Isaías, mas o que são as LM6000? Bom, a gente já falou que é um motor, que é uma turbina derivada do motor da versão CF680. E aí, difere bastante da LM2500. Inclusive, tem um colega aí que a gente estava trocando informações, ele estava perguntando justamente as principais diferenças entre uma LM2500 e uma LM6000. Bom, além da potência, né, que é realmente algo que difere muito, né, uma máquina de um porte muito maior, difere também o seu tamanho, mas também a sua complexidade. A turbina LM6000 é uma máquina de 2 eixos, um eixo de baixa que gira em 3.600 RPM e um eixo de alta que gira em 10.300 RPM. O eixo de baixa é composto de 5 estágios de compressão e 5 estágios de turbina. É um eixo comprido em que ele é tocado pelos extremos e esse eixo ele passa por dentro de um outro eixo que é HP. Então entenda bem, você tem uma turbina de 5 estágios que aciona então um compressor de 5 estágios. E aí, entre esses compressores, você vai ter o compressor HP ou o compressor de alta, que é um compressor de 14 estágios, que é acionado por uma turbina de 2 estágios. Então, olhando o mapa da máquina, você vai ver 5 estágios de compressão de baixa, que gira 3.600, depois 14 estágios do compressor de alta, que gira 10.300, acionado por uma turbina de 2 estágios, que aciona esse compressor de alta, e uma turbina de baixa, que aciona o compressor de baixa. Então esse é o caminho do fluxo de gás. A turbina pode ser tanto no modelo SAC ou DLE. SAC é Single Annular Combustor, é uma câmara simples, anular, que pode ser usada tanto gás quanto diesel, ou dual fuel. Algumas vezes você usa até injeção de água para controle de emissão de NOx. É a chamada câmara molhada, porque é uma câmara simples com injeção de água. Para ambientes que você não tenha, né, limite de emissão de NOx, ela seria ideal. Se você tem limite, você tem que injetar água desmineralizada para controle de emissão. No outro corpo de máquina, você pode ter também uma câmara DLE, que é uma câmara Dry Low Emission, uma câmara seca sem emissão de NOx, ou controle de emissão de NOx. Você faz o controle, não com resfriamento, mas com a admissão, né, e controle de queima em 3 bicos, primário, secundário e terciário, para que você possa ter o equilíbrio da chama e você ter baixa emissão de NOx, que é óxido de nitrogênio. São os 2 tipos de câmara que a gente tem. De modo geral, é uma máquina complexa, porque você tem um controle de 2 eixos. Um eixo de baixa, que normalmente está acoplado ao gerador, ou ao compressor, ou à carga que você quer, e o compressor de alta, que gira, né, de forma autônoma. É ele que gera os gases, inclusive para acionar o eixo de baixa, que uma fração dele vai ser de energia para gerar o compressor de baixa, mas o remanescente vai acionar então o gerador. Bom, ter o controle desses 2 eixos é um desafio a mais do que uma máquina simples, mas nada que já não seja domínio público aí dos controladores, seja eles o da Woodward, que normalmente são os Micronet, como da própria GE, que são, né, os controladores, né, Mark VI. Bom, então temos esses controladores. Além da complexidade de governar o combustível, você também tem o desafio de ter o controle de surge. Haja vista que você tem o risco de surge do compressor de baixo e o compressor de alto. Para evitar isso, você tem alguns mecanismos, que são as IGVs ou VIGVs, que é Variable Inlet Guide Vane. São as palhetas guias de entrada que fazem o controle da admissão de ar. Você tem na LM6000 a chamada Bridge Valve, ou VBV, Variable Bridge Valve. São válvulas que vão ser sangrias de ar, que elas jogam esse ar embora, justamente para você controlar, né, a máquina longe do limite de surge ou stall. E você também tem as VSV, que são as Variable Stator Vanes. São as vanes ali no compressor de alta que fazem o controle, chamado controle de geometria variável, para você manter a máquina no ponto operacional sem estar no limite de surge
ou no limite de choke, que é o limite de Stonewall. Então, esse controle se faz de maneira dedicada. Ela tem 2 pistões, né, para as VSVs, 2 pistões hidráulicos para as VIGVs e também 6 pistões hidráulicos ou 4 pistões hidráulicos para as VBVs. Então, todo esse conjunto, ele se conversa e é administrado pelo controlador Micronet ou Mark VI, que então vai administrar não apenas, né, ao fluxo de combustível para controle da potência da máquina, como também, né, o fluxo de óleo para controle da geometria variável, para que a máquina possa operar longe do limite de surge ou de stall. Então, é uma máquina fabulosa, né? Ela, como qualquer equipamento, né, de alto custo, requer um cuidado especializado, mão de obra treinada, capacidade, desde a instalação, como operação e manutenção. É uma máquina que requer um cuidado muito atencioso, né, com as rotinas de preventiva, preditiva e até mesmo as corretivas. É uma máquina que tem uma preocupação muito grande, porque, como as máquinas da Petrobras, ela trabalha com carga parcial. São máquinas sensíveis a cargas parciais em função do controle de surge, principalmente nas VBVs. Também, né, me requer uma atenção maior por saber que a Petrobras não usa geradores de um par de polo, ou 2 polos, né, que é a máquina que gira um gerador 3600. Essa máquina vai ser acoplada a um gerador de 1.800 RPM, porque a Petrobras usa geradores de 4 polos. E aí, com isso, né, você vai ter que adicionar ainda mais ao pacote uma gearbox ou uma caixa redutora de velocidade. Isso traz complexidade ao processo, o que aumenta o desafio aí de quem trabalha na área, né, de quem trabalha no segmento, mas certamente tem as suas vantagens. Fato que trabalhar com essas máquinas é um grande privilégio. É uma mão de obra muito valorizada, seja aqueles que trabalham, né, na própria Petrobras, na própria BAKE, né, que é o pacoteiro do processo, como também nas contratadas, seja lá no estaleiro, seja através daqueles que vão trabalhar também na preservação, na operação e manutenção dessas máquinas quando estiver a bordo. Já tem previsto aí, né? A gente já falou, 79, 80, 81, 82, acho que 84, estou esquecendo de alguma aí, mas são as máquinas que vêm aí para essa nova geração aí. A questão é, você vai fazer parte dela? E aí eu vou abrir um tempinho aí para você fazer uma pergunta, tá, pessoal? Se você tem alguma dúvida, pode fazer uma pergunta que eu respondo aqui rapidamente aí. Lembrando que eu tenho mais conteúdo desse lá dentro do nosso canal do YouTube. Se eu não me engano, eu já dei uma aula sobre esse assunto, LM6000, e aí eu dei pelo YouTube, então eu tenho lá muitas imagens, né? Tenho fotos, tem uma forma de colocar. Se eu achar aqui, eu vou colocar no Stories aqui para você compartilhar aí, para você ter esse material também nas suas mãos aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se tem dúvida, pode perguntar aqui, a gente vai responder aqui. Se tem alguma dúvida sobre o treinamento que a gente vai ter, tá, pessoal? Pode mandar um direct, a equipe está aqui preparada para te responder aí. Foi uma semana passada de muita intensidade, né? Da treinamento presencial, requer muito mais da gente, aí a mobilização da equipe, mas foi bênção de Deus, foi muito legal. E aí a gente está aqui, ó, para contribuir com o seu conhecimento, né, para o seu crescimento profissional. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos deixar uma caixinha de pergunta, você pode perguntar aqui e eu vou respondendo ao longo do dia aí. Tá joia? Bacana? Não esqueça de clicar, né, de curtir e de compartilhar com outras pessoas. Aqui o Diego... GNA 1 e 2 tem previsão de utilizar LM6000? Não. Eles não vão utilizar. Mesmo porque as GNA aqui são, na verdade, parceria, né? Ou são empresas coligadas à Siemens. E a Siemens ela vai ter a reserva de mercado, ela vai trabalhar com as máquinas dela, né? Essas seriam máquinas da GE. Então não teríamos Siemens aí. Uma planta de geração com aeroderivada, ela já é concebida para isso, né? Um pacote, ela tem características peculiares, né? Porque uma planta com uma máquina aeroderivada e ela tem a vantagem de ser rápida de startup, né? Porém, em comparação com a máquina, com uma planta como a GNA, que é ciclo combinado, acaba ela tendo maior eficiência, né? Professor, a turbina LM6000
ela é a mais potente desse segmento? Sim, ela é concorrente direto da SGT A65, mas a A65 acabou de ser homologada agora, né? Ela tinha uma versão da A65, que era Trent, mas ela foi repaginada, né? Então ela tem agora um novo... São as duas concorrentes aí. Nós podemos dizer que temos também a LMS100, que seria a maior máquina aeroderivada que a gente tem. Mas só que a máquina LMS100 ela tem algumas características, né, que vai além das LM2500, LM6000. Ela tem uma máquina de um compressor, que é da GE90, naquele motor aviação, o maior motor que tem aí, GE90, ela passa, resfria esse ar, retorna, mas essa máquina não tem no Brasil, mas é uma máquina aeroderivada. Pega as peças, algumas delas são industriais, mas a maior parte dela é uma máquina aeroderivada chamada LMS100. A característica, por dizermos que a LM6000 ela é genuinamente uma máquina aeroderivada, porque tal como ela é projetada, ela é concebida, né? Então tem todas as características que tem a máquina aeronáutica, tem na máquina a LM6000. Diferente, o GE90 não derivou na LMS100, pelo contrário, algumas peças foram compostas e formou-se uma máquina industrial com peças derivadas da aeronáutica. Bom, é meio complicado de explicar isso aí, mas é isso aí. A máquina LM6000 ela é genuinamente derivada. Assim como a LM2500 Base é derivada do CF660. A LM2500 Plus já é uma máquina que, além da derivação, ela foi então engenheirada de uma forma estruturada para ter o BRIS, que é o estágio zero, que deu característica. Mas isso fica para uma outra prosa, um outro momento aí, tá bom? Tá aqui. Qual a diferença dos motores aeronáuticos para os industriais? Bom, talvez seja essa pergunta aí do Iverson aí. As máquinas aeroderivadas é aquelas que derivam, né, ou que se constituem a partir de uma tecnologia pré-existente no motor aeronáutico. Ou seja, eu tenho um motor aeronáutico que ele goza, né, de grandes características, tanto de performance, de confiabilidade, de disponibilidade, e agora eu pego esse equipamento e transformo ele, ou derivo ele para uma máquina para uso industrial. Então eu tiro toda aquela carenagem, toda aquela estrutura externa, e então passo a utilizá-lo para uso industrial. A máquina Heavy Duty, ou a máquina industrial, é uma máquina que todo o seu projeto, toda a sua engenharia já foi concebido para uso industrial. Você não vai ver uma máquina que deriva da indústria para a aeronáutica, porque a massa, a carcaça, a tecnologia que se usa são pressupostos diferentes. Uma máquina aeronáutica, a relação peso-potência tem que ser muito importante, porque se você aumenta, né, a espessura da carcaça, aumenta o peso, o que aumenta o peso da aeronave inviabiliza ela voar. Uma máquina aeronáutica, normalmente ela tem materiais, né, a Inconel, o Asteloy, material de ligas especiais que fazem que tenha muita resistência com pouca espessura. Você usa-se muito material compósito para que você tenha um motor muito mais leve. Não é o que acontece com o motor industrial, que você não tem limite de peso. Então você pode usar carcaças mais robustas para que você possa utilizar.